Fala trader, Guilherme Cardoso na área, e nesse vídeo você vai ter acesso aos 5 princípios para perder pouco e ganhar muito. Como que você faz para maximizar os seus lucros e diminuir as suas perdas? Segura aí que a aula é completa, é densa, vai ser muito top e certamente vai te ajudar. Para começar, aperta no like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa o sino para não perder nada e deixa o seu comentário ao longo do vídeo, compartilhando comigo o que você aprendeu nele, compartilhando comigo a sua experiência com relação a tudo isso que a gente vai conversar aqui e deixando uma sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal, combinado? Então fica com o vídeo e bora fazer acontecer. O que eu separei aqui para vocês, para a gente trazer como um fundamento a base sólida técnica da aula de hoje? 5 princípios para que você possa perder pouco e ganhar muito, em qualquer que seja o mercado. Se você opera análise técnica, se você opera gráfico, vai funcionar em qualquer que seja o mercado, em qualquer que seja o ativo que você venha operar. Eu vou passar cada um dos princípios, vou mostrar no gráfico e depois eu vou mostrar estratégias para execução de trade. Entrada, stop, saída, como fazer a gestão com base nesses princípios. Combinado? Quais são esses 5 princípios? O primeiro princípio é compreenda os ciclos do mercado. Já vou explicar no detalhe cada um deles, mas agora vou repassar pelos 5. O segundo é identifique a tendência macro e micro. O terceiro, use um gráfico âncora e outro gatilho para você ter um melhor entendimento do contexto. O quarto, identifique a localização do preço. E o quinto, entre nos trades com maior payoff. Vamos falar do primeiro. Compreenda os ciclos do mercado. Todo mercado ele é feito de ciclos. Basicamente, o mercado se movimenta dessa forma aqui, ó, tá? Basicamente dessa forma, onde a gente tem pontos de resistência, pontos de suporte. E a gente tem a tendência propriamente dita. Isso aqui pode ser um movimento de lateralização ou nessas regiões de baixo e de cima do gráfico, nós podemos ter lateralização. Dentro do conceito do ciclo de Wyckoff, região de lateralização na parte de baixo do gráfico de suporte é tido como região de acumulação de preço. Região de lateralização na parte de cima do gráfico em resistência é tido como distribuição do preço. Então, acumulação, distribuição, acumulação, distribuição, acumulação, distribuição. E o que acontece na metade do caminho? Porque o mercado ele não se movimenta só em linha reta, né? Ele não faz isso aqui, ó, pá, 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 pum. Pá, 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 pum. Lateraliza mais um pouquinho, pum. Lateraliza mais um pouquinho, pum. Não é assim o movimento do mercado? Esses movimentos no meio de uma tendência, porque aqui a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente tem uma região de acumulação, rompeu, tem mais uma lateralização no meio do caminho, mais um movimento de impulsão, até que tem uma inversão do mercado, de alta para baixa. Essas regiões de lateralização na metade de uma tendência de alta, nós temos aqui um movimento de reacumulação. E essas regiões de lateralização no meio de uma tendência de baixa é tida como uma região de redistribuição. É importante que você tenha esse entendimento do mercado. Guilherme, por que você está falando toda essa bagaça aí? Faz sentido eu comprar contra uma resistência? Faz sentido eu vender contra um suporte? Quando a gente está operando a favor de uma tendência, principalmente quando a gente pega o início da tendência e não o final dela, nós temos a soberania do mercado, ou seja, do institucional, de quem tem o dinheiro na mão a nosso favor. Então, por mais que nós sejamos sardinhas em capital, nós podemos ser tubarões em entendimento, em consciência, em robustez. Entendido tudo isso, cara, não faz o menor sentido eu comprar contra uma resistência, contra um final de uma tendência, tendo o entendimento do ciclo que eu acabei de falar para você, ou vender contra o suporte. Então, beleza, eu tô no gráfico do ouro. Inclusive, eu compartilhei, né, quem me acompanha no Instagram, o antes, o durante e o depois de um trade no ouro. E foi basicamente a venda que aconteceu nesse padrão gráfico de reversão. Aí eu ouço muito falar assim, puxa Guilherme, mas padrão gráfico de reversão não funciona, isso é coisa de trader de varejo, né? O institucional adora, engole, a galera que olha para isso. Cara, não funciona se você não tiver o entendimento de contexto, porque sim, funciona. Só que não qualquer padrão em qualquer momento. E sim o padrão correto no momento correto, no momento certo. Esse padrão aqui, por exemplo, foi um padrão muito top. Por quê? Porque o ouro deu uma acelerada muito forte. A gente fez esse trade na ponta compradora, inclusive, também documentado, né? Surfamos na compra,
Saímos na metade aqui desse movimento de ignição, ele continuou subindo mais um pouco, e aí ele deu uma esticada muito boa. Se a gente olha em tempos gráficos maiores, daqui a pouco a gente faz isso, ele chegou num ponto de resistência, fora de assimetria. Olha só, já estou passando várias informações importantes para vocês. O que é fora de assimetria? Longe da média de 200. Tá vendo essa média vermelhinha aqui? A média vermelhinha é uma média de 200 períodos simples, tá? Como que eu faço para colocar, Guilherme? Você vem aqui do lado, ó, na Existation FX, escreve SMA, de Simple Moving Average, ó, média móvel simples, define o período, baseado em close, escolhe a cor, a espessura, né, a grossura da linha, aperta em aplicar, ela vai aparecer no gráfico. Essa branquinha aqui é uma exponencial de 7 períodos. Vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, só que nesse caso eu vou escrever EMA, E-M-A. Aí eu coloco 7 períodos, baseado em close, grossura 2, tudo bonitinho. Olha só como que o preço se descolou da média de 200. E a média de 200, ela funciona muito bem como um imã. Quando o preço se descola muito dela, quer dizer que ele está muito esticado. Imagina assim, ó. Imagina que você está correndo numa esteira. Você está 5 km por hora. De boa, né? Trotezinho. Você aumenta para 7. Poxa, aumenta a frequência cardíaca. Você aumenta para 10 km. Caraca, você tem que apertar o passo, senão você cai e se machuca da esteira. Você vai para 12. Você consegue ficar muito tempo correndo a 12 quilômetros? Não, você não consegue manter essa frequência alta por muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter que diminuir o ritmo, baixar de novo para 7, para 5 km, dar uma recuperada no fôlego para depois dar aquela esticada de novo. E é assim que acontece no trading também. O mercado deu uma corrida muito forte, esticou para cacilda e quando esticou, deixou para a gente um padrão gráfico de reversão. Um ombro, cabeça, ombro. Qual que é a premissa para entrar num trade no ombro, cabeça, ombro, turma? Rompimento da neckline, linha do pescoço, estabelecida por esses 2 pontos de suporte. Depois que eu tenho a formação de um ombro, de uma cabeça, que é um topo mais alto que o anterior, eu tenho essas 2 regiões de suporte. E se eu tiver a formação de um segundo ombro, que deve ser basicamente linear ao primeiro ombro, para ficar bonito, ficar um padrão de livro, manja? Se eu tiver o rompimento da neckline, me dá o gatilho de entrada no trade, então eu entro aqui, o stop vai acima do segundo ombro e o alvo a mesma distância da cabeça para a neckline para baixo. Eu vou traçar aqui, por exemplo, ó, rompimento de neckline, o trade aconteceu nesse ponto, eu vou puxar até lá em cima, vai dar 42 pips, tá? E eu vou colocar 42 pips para baixo aqui, 19,25. Eu vou vir aqui e vou colocar uma linha horizontal no preço de 19,25, dá essa região de preço aqui. Observa que o preço fez o movimento de impulsão, não chegou exatamente no 19,25, começou a retrair. Só que olha como que é importante a gente ter ferramentas para poder fazer uma gestão do trade. Essa região aqui, com base no conceito de ciclo de mercado, é uma região do quê? De acumulação ou de distribuição? Essa região aqui é uma região de distribuição, né? Porque aconteceu uma lateralização no topo. Eu sei que é distribuição, por quê? Porque eu tive o rompimento dela, então teve a confirmação, validou que é uma região de distribuição, lateralização e resistência. É um ponto ideal para eu vender, ainda mais porque eu tive o gatilho de um ombro, cabeça, ombro acontecendo, tá? Então eu tive que, assim, confluências de fatores, ombro, cabeça, ombro, discrepância na simetria, né? O preço se distanciou muito da média de 200, eu tive a confirmação do padrão, rompendo essa estrutura de lateralização, que é um ponto de distribuição do gráfico. Massa! Só que eu sei que, por exemplo, hoje, quarta-feira, super quarta-feira, né? Tivemos taxa de juros do Banco Central Americano, tivemos taxa de juros do Copom aqui no Brasil, quebra de Silicon Valley, bancos americanos, aquele rebuliço na economia a nível global. Meu Deus do céu! O ouro é um ativo de refúgio. Normalmente, cara, quando o cenário tá muito louco, um grande investidor vai lá e coloca a grana no ouro, porque passou pela prova do tempo. É um ativo de refúgio há décadas. Há séculos, na verdade. A depender do dado econômico que sair na notícia, caraca, os caras podem colocar grana no ouro e aí o que vai acontecer com o ouro? Vai subir. Então eu vou ser prudente na gestão desse trade. Por mais que não chegou lá no alvo final, eu vou fazendo a gestão do trade para pegar o máximo possível do movimento. Por quê? Porque senão ele pode devolver todo o movimento que ele já me entregou a favor. Olha que doideira. Nós estamos só no primeiro ponto do que eu preparei para vocês aqui. A gente já consegue construir tudo isso com um único ponto, que é saber observar os ciclos do mercado. Olha só, tá vendo esses candles aqui, ó, trabalhando abaixo da média exponencial de 7. Enquanto a média exponencial de 7 está segurando o preço, eu mantenho
o trade aberto. Agora, quando eu tenho um candle, tal como esse aqui, que fecha acima da média exponencial de 7, eu pego o meu stop, lembra? A entrada aconteceu aqui, o stop aqui. Eu pego o meu stop e trago pouco acima do candle e fechou acima da média exponencial de 7. Então agora nesse momento eu garanti essa fatia do movimento. O mercado continuou caindo, olha que interessante. Não me tirou no stop gain. Até que esse candle fecha acima. Opa, esse candle fecha acima, então eu pego o meu stop e trago para cá agora, ó. Vendo? Trago para cá, até que nesse candle me tira. Então eu garanto essa fatia do movimento como um todo aqui agora, tá vendo? E aí, velho, pode acontecer notícia, pode acontecer o que for, que é o que de fato aconteceu, né? Teve um aumento da taxa de juros do Banco Central americano, 4,75 para 5, teve a explosão para cima que, beleza, já estava fora do trade. Inclusive na sala de trade ao vivo com os alunos hoje de manhã, na comunidade TraderX, a gente conversou sobre esse potencial movimento que foi validado, que aconteceu. Beleza, turma? Então, ó, só nessa aqui eu já te mostrei como que você identifica uma melhor localização para tomada de decisão e te dei um exemplo de entrada usando o padrão gráfico de reversão na localização certa, que é o oco, e como fazer a gestão do trade para pegar o máximo possível do movimento. E aí, tá top, né? Se você não rasgou o likeão, poxa vida, rasga o likeão, aperta no like aí que aí você fala pro YouTube que a parada é boa e ele entrega para mais pessoas. Assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo de valor e vão poder ser ajudadas com ele também, tá? Então, compartilha o vídeo, aperta no like, se inscreve no canal, faz toda essa parada e bora alimentar a corrente do bem. Agora continua com a aula aí que tá top. Primeiro, compreenda os ciclos do mercado. Já entendemos o lance de acumulação, distribuição, de suporte, resistência, que eu não devo comprar contra uma resistência e nem vender contra o suporte, tudo isso. Agora, identifica a tendência macro e micro. O que é a tendência macro e micro? Qual que é a tendência macro do ativo? Eu tomei uma decisão pelo gráfico de 1 hora. Se eu vou tomar a decisão no gráfico de 1 hora, faz sentido eu verificar a tendência num tempo gráfico menor? Cara, não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu vou tomar a decisão em H1. Agora, se eu olhar para um tempo gráfico de 4 horas, diário, semanal, aí é legal. Por quê? Porque eu tenho uma visão de contexto maior. Eu dou um zoom out, mano, eu faço... venho para trás, dou um zoom out e analiso o mercado com mais informação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Isso aqui não aconteceu. Qual que é a tendência que eu tenho no gráfico aqui predominante? Ser de alta, topos e fundos ascendentes. Mas eu sei que o preço está numa região de estresse, tenho a formação de um padrão gráfico de reversão, uma discrepância na simetria, descolado da média de 200, enfim, tudo isso que a gente conversou. Legal. A tendência momentum aqui, né? Ela é uma tendência de alta, eu vou verificar como que tá nos tempos gráficos maiores. No gráfico de 4 horas, eu consigo enxergar ainda mais claro que a tendência do Gold é uma tendência de alta. Se eu for num gráfico diário, eu tenho a clarificação ainda maior dessa tendência, né? Olha esse movimento de alta, olha essa retração e olha essa continuidade da alta. Mas olha como que ele já se distanciou de forma brusca da média de 200. Vamos olhar no semanal agora. Olha isso aqui no semanal, turma. Essa região do 2080 é a máxima histórica. O preço está descoladaço da média de 200, da média de 7. Tá vendo? Ele está bem esticado. Então eu sei que a tendência macro é de alta. E a tendência micro, que é a tendência momento, o ponto onde eu estou para tomar uma decisão, ela é de alta, mas já com um sinal de cansaço de correção confirmado por outros tempos gráficos. Então isso me dá sustentação para comprar o risco desse padrão gráfico de reversão, para comprar o risco de entrar contra essa tendência macro. Só que eu só consigo tomar essa decisão se eu consigo fazer essa leitura de tendência macro, tendência micro, de ciclo de mercado, essa análise de contexto. Eu sei que todos nós traders, principalmente quando a gente começa, a gente fica louco pela estratégia que traz a maior assertividade possível do mundo. E somente a estratégia ela não é o suficiente. Você pode estar com um canhão de estratégia na mão. Se você não entende sobre análise de contexto, você não vai ter sucesso no mercado. Por quê? Porque o entendimento sobre análise de contexto também te dá respaldo emocional. Porque aumenta a tua confiança, aumenta a tua segurança, faz com que você compre o stop antes. Isso tudo traz um equilíbrio entre razão e emoção, manja? Então é fundamental, cara, que você tenha um entendimento macro da coisa, porque daí quase todas as estratégias vão funcionar na tua mão. Taxa de acerto é o menos importante na maioria das vezes. Por quê? Porque quando você tem
um bom payoff, esse é o último ponto, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Quando você ganha muito, quando você perde pouco, você consegue ser consistente e lucrativo no longo prazo. E é esse o grande desafio que todo trader deve buscar. Não é a estratégia com a baita de uma taxa de acerto, mas é o entendimento da análise de contexto e o payoff alto. Isso sim vai fazer com que você seja consistente no longo prazo. Agora vamos falar do terceiro ponto aqui, tá? Qual que é o terceiro ponto aqui? Use um gráfico âncora e outro gatilho. Vamos falar do Nasdaq. Eu vou mapear o Nasdaq com base no movimento de ontem, tá? Porque o movimento de hoje quase que aconteceu como um todo já. Quando a gente opera na sala de trade ao vivo, por exemplo, eu uso a referência do dia anterior para tomar decisão no dia atual. Então a referência que nós usamos para o dia de hoje foi a de ontem. Então eu vou pegar aqui e eu vou traçar algumas regiões importantes se tratando de intraday, tá? Você vai fazer day trade, o gráfico âncora ideal para o day trade é o gráfico de 15 minutos. Você tem uma visão ampla do dia, tá vendo? Eu sei que, por exemplo, só de bater o olho pro gráfico aqui, que a tendência do Nasdaq no dia anterior foi de alta. Beleza, então eu tenho uma informação importante, a tendência é de alta. Então eu vou pegar uma linha horizontal, eu vou colocar na máxima do dia anterior, vou duplicar e vou colocar na mínima do dia anterior. Então eu tenho aqui um teto e um chão. Eu tenho uma resistência e eu tenho um suporte. Coloquei ele dentro aqui de um retângulo. Eu tenho uma parede do lado, que é o início do dia, e a outra parede, que é o término do dia e o início de um novo dia. Então este movimento aqui é o movimento do Nasdaq no dia anterior, do índice americano no dia anterior. O que eu posso fazer aqui com base nessa informação? Se eu vejo uma oportunidade de compra nessa região de preço, é uma boa oportunidade? Num primeiro momento, não. Por quê? Porque eu estou perto de uma resistência. Agora, se eu vejo uma venda nessa região de preço, é mais interessante do que a de compra num primeiro momento, porque eu estou perto de uma resistência e a probabilidade do mercado cair sem nenhuma interferência para trás é grande. Qual outra informação eu tenho aqui? A média de 200. Olha como o preço descolou da média de 200. Ele tende a dar aquela recuperada de fôlego e buscar a média de 200. Olha só, dia de hoje abriu, o mercado não conseguiu vir buscar a média de 200, fez mais um movimento de alta, rompeu e rompeu com vontade a resistência do dia anterior. Rompeu com candle de força, um candle com consistência, com robustez. Não há dúvida que os compradores entraram pesado aqui. E aí nós tivemos o quê? Depois do rompimento, tivemos um reteste do que era antes resistência como suporte. Um teto rompido, né? Se eu estou no primeiro andar de um prédio e vou para o segundo, que era teto no primeiro é chão lá no segundo. Então um teto rompido passa a ser um suporte, um chão. Então eu tive o rompimento da resistência, um reteste como suporte, uma continuidade frustrada, parou em resistência. Então aqui eu consigo entender que o mercado está travadão, não sabe para onde vai. Por quê, Guilherme? Vamos falar um pouco mais da análise de contexto que vai além dos gráficos. Que hoje era um dia que tinha uma notícia muito importante, que na atual conjuntura tem um peso ainda maior do que o normal. Taxa de juros do Banco Central americano. Tava todo mundo meio na espreita, arisco. E aí depois ele decidiu dar uma guinada, aconteceu a notícia, ele ameaçou de subir e pum, caiu e rompeu a média de 200 com muita vontade e veio estacionar onde, turma? Na mínima do dia anterior. E agora está fazendo um movimento de retração maroto. O que está prevalecendo aqui agora, olhando para o gráfico? A força compradora ou a vendedora? Evidentemente que é a força vendedora. Depois da notícia, o mercado sentiu forte e o Nasdaq caiu. Eu estou analisando o gráfico aqui, ó, na abertura do mercado americano, que eu estou vendo este candle que rompeu. Eu vou marcar ele aqui, tá? Porque não está acontecendo na hora, então eu vou marcar aqui para a gente ver o mais próximo possível do que a gente veria na hora. É isso aqui que a gente faz na sala de trade ao vivo. Eu vou descer para o gráfico de 5 minutos. Então, em 15 minutos, eu já entendi tudo isso que eu falei para vocês e no gráfico de 5 eu tenho uma visão mais aproximada. Então, o meu gráfico de 15 é um gráfico âncora, onde eu tenho robustez de informação. E o gráfico de 5 é o gráfico gatilho, onde eu tomo decisão de fato se eu compro ou se eu vendo, onde eu posiciono meu estoque e tudo mais. E olha que interessante, aqui pelo gráfico de 5 minutos eu tenho a média de 200 funcionando como um suporte legal. Observe que o preço está segurando bem nela aqui, ó, tá vendo? E aí eu tive aquele rompimento, aquela retração, aquela falha na continuidade. Olha como que eu vejo o mercado mais lateral ainda do que em 15 minutos. E aí, ó, no gráfico de 5 minutos, depois da notícia, eu tive a explosão para baixo, o mercado sentiu a de 200, retraiu, falhou em fazer novo topo e pum! Veio trabalhar com força abaixo da média
Isso aqui é uma venda legal? É uma venda linda. Por quê? Porque ela está acontecendo perto de um teto. E aqui eu tenho condição de fazer um trade que pode me trazer um payoff muito interessante. Porque entrando num trade nessa localização de preço, eu tenho a minha entrada no rompimento da mínima, eu tenho o meu stop acima da região de resistência e qual que é a outra região potencial para alvo? A mínima do dia anterior. Olha só, eu arrisco isso aqui para ganhar isso aqui. Eu arrisco $100, por exemplo, para poder ganhar uma, duas, pelo menos 3 vezes, né? 300. Olha que massa. Eu preciso de tomar 3 stops desse aqui para eu ficar no 0 a 0. Exemplo, arrisco 100 e nesse trade aqui, por exemplo, eu coloco 300 no bolso, cara, eu tenho que tomar 3 stops seguidos para ficar no 0 a 0. Vocês observam aqui, taxa de acerto é o menos importante quando a gente tem esse entendimento de contexto do mercado. Trading é qualidade, não quantidade, turma. Quanto menos você boletar, mas com maior qualidade você boletar, maiores são as suas chances de ser consistente no médio e longo prazo. Então, esse trade aqui foi um trade, como eu estava dizendo agora, que durou 1, 2, 3 candles de 5 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Resistência sem nada no meio do caminho para buscar o alvo final aqui embaixo. Próximo ponto, entre nos trades com maior payoff. Então, acabei falando num pacote só aqui, né? Do gráfico âncora para o gatilho, a localização do preço e o lance do payoff, que é justamente você perder pouco e rápido e ganhar caro, ganhar bastante, né? Ter uma boa relação risco versus retorno. Então, no exemplo do Gold, turma, eu vou marcar algumas regiões importantes, basicamente a entrada, o stop e o alvo aqui no 19,25 já está marcado, tá? Esse cara aqui é o stop, vou colocar no vermelho, tá? Então esse foi o trade do Gold. Lembra que eu falei para vocês que eu desci para o gráfico de 15 minutos para fazer uma gestão mais apertada? Por quê? Porque no gráfico de 5 ia ficar muito próximo à média de 7 do preço e podia me tirar de maneira precoce. O gráfico de 15 já mostrou um comportamento legal. Deixa eu marcar este cara aqui uma linha vertical, só para a gente entender o ponto da entrada do trade. Ó, a entrada aconteceu aqui. Eu vou descer agora para o gráfico de 30 para vocês verem. Ó. No gráfico de 30, depois que entrou, ele ficou meio lateralzinho e explodiu. Tinha a média de 200 como um ponto de atenção no meio do caminho. Fiquei de olho nela, obviamente, porque já tinha feito movimento basicamente de 1 para 1, né? A distância entre o stop e a entrada para baixo, basicamente de 1 para 1 aqui, ó. Quando ele cutucou a média. Então já fiquei de olho, já protegi o trade. Aí ele continuou fluindo. Quando ele continuou fluindo, eu desci para o gráfico de 15. No gráfico de 15, olha como que a média exponencial de 7, que funciona muito bem como trailing stop, observa que o preço bate nela e cai, bate nela e cai, bate nela e cai, tá vendo? Até que nesse momento aqui, eu tive esse candle que fechou acima. O que eu fiz? Eu peguei o stop e trouxe para cá. Ele me tirou aqui nessa região. Mas olha só, o meu stop já estava no lucro, eu comecei arriscando isso daqui e eu coloquei este pedaço aqui do movimento no bolso. E uma outra coisa importante, sempre que você tiver condição de baratear teu stop e até mesmo de anular o teu risco, quando você está vislumbrando pegar um movimento de amplitude maior para aumentar o teu payoff, faça uma gestão. Um exemplo clássico disso, no gráfico de M30, quando eu observei que o preço estava tocando na barreira, que é a média de 200 no meio do caminho, eu não pensei 2 vezes em pegar o stop e trazer para o 0 a 0 para não tomar uma invertida, né, e não transformar um trade que tinha andado isso aqui num trade negativo aqui em cima. Não fazia o menor sentido isso. Ele andou basicamente 1 para 1 do meu ponto de entrada para o stop, né, a favor, eu fiz a gestão. Foi uma gestão não pauteada em emoção, em sim em razão, sim no que o gráfico estava me mostrando. Quantas vezes você já saiu cedo demais de trades bons por agir por pura emoção, com medo de perder, e tarde demais de trades ruins? Você colocou esperança de que o mercado ia voltar e cara, não voltou. Quantas vezes isso não aconteceu, cara? Quantas vezes? Que beleza, coisa linda! Agora, eu quero te fazer um convite mais do que especial. Se essa aula te ajudou, entenda que ela é só a ponta do iceberg. Tem muito mais conteúdo, ferramenta, estratégia que vai te ajudar a se tornar um trader lucrativo consistente lá na comunidade, o Trader que Multiplica. Para você participar, é só você apertar no link que está na descrição do vídeo e fazer a sua assinatura no plano vigente. Eu tenho certeza que lá você vai ter acesso ao método certo, ao ambiente certo, para se desenvolver e se tornar um trader de fato que tem resultado lucrativo e consistente. Construir
as habilidades necessárias para que isso se torne uma realidade na tua vida. Se é isso que você quer, aperta, cai para dentro e vamos junto nessa. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!